Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Terça do Lucro. Hoje nós vamos falar sobre a otimização do seu layout. Mas antes da gente começar a nossa aula hoje, eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês responderem o questionário para a gente poder melhorar a nossa terça do lucro, ficar mais dinâmica, mais teoria com prática. Então você responde lá que você vai ganhar um bônus, uma planilha que vai ajudar na reposição do seu supermercado e com certeza o seu layout vai estar muito mais otimizado fazendo algum desses controles aí. Então, vamos lá para mais uma terça do lucro. Então, sejam bem-vindos, né, à aula de otimização do layout da loja para redução de custos operacionais. E hoje, lógico, eu vou ensinar de forma prática, estratégica, como reorganizar o seu layout da sua loja, reduzir custo com mão de obra, né? E todo ali seu deslocamento interno e aumentar a produtividade, né? Você já parou para pensar quanto custa um layout mal feito? Quanto que custa um layout mal feito? Quais são os princípios de um layout inteligente? Os princípios de um layout inteligente é a setorização lógica, que é a entrada, né? Os perecíveis, a mercearia de alto giro. Ali você tem que fazer, dentro dos seus layouts, um triângulo da produtividade, né? Que é o giro, a margem, o fluxo e também como que o layout influencia nos custos com energia da equipe e perdas, né, de venda, né? Então os princípios é isso, é ter uma setorização lógica, um triângulo da produtividade e um layout que influencia nos custos com energia da equipe, né, e perdas. Outra forma inteligente do seu layout é você ter o percurso do cliente, o percurso da equipe, analisar sua zona quente, sua zona fria. Tipo, exemplo de mapa de calor na loja, né? Então isso é uma forma como você vai mapear o fluxo operacional ali da sua loja e com certeza otimizar a operacionalidade e o layout da sua loja, né? Então aqui, voltando, a setorização lógica, você tem que pensar, entender o que eu vou pôr na minha entrada. Eu vou pôr bebidas? Eu vou pôr perecíveis? Eu vou pôr uma mercearia de alto giro? O que eu vou fazer na minha entrada? Qual é a particularidade do meu cliente? Às vezes a gente fala assim, eu tenho visto que os supermercados colocam hortifruti na frente. Eu vejo que tem supermercados que colocam as bebidas na frente. Eu vejo que o supermercado coloca lá os perecíveis lá no fundo. Mas será que é só Ctrl+C ou Ctrl+V em relação a um layout inteligente? A uma otimização da operação do seu funcionário, do seu cliente? Será que é só isso? É só Ctrl+C ou Ctrl+V? Não. A gente tem que entender esse triângulo, né, que é da produtividade, que você tem que entender o giro, a margem, o fluxo, né, porque a sua loja e os seus números, as suas vendas vão falar dentro de uma otimização de layout. Mas antes disso,
Eu sou formado em gerenciamento por categoria desde 2008, 2009. Já falei aí na nossa terça do lucro sobre gerenciamento de categoria, sobre gerenciamento de espaço. Mostrei a diferença, né? E que o gerenciamento de espaço ele foca no layout, né? E eu sempre falo assim: você tem que fazer a sua análise do seu cliente e junto facilitar a vida da sua equipe, que vai beneficiar, logicamente, o seu cliente. Então, qual que é o exemplo de mapa de calor da loja? Qual que é o exemplo que eu tenho de mapa de calor da loja? O que eu tenho hoje aí de dados em relação a isso aí? Qual que é a zona quente e a zona fria? Muitas vezes a gente já tem uma resposta pronta, né? Que a zona quente é o açougue, que a zona fria é o meu bazar, mas e aí? Será que eu mudo meu layout de 6 em 6 meses? Ou eu tenho medo devido aos clientes mudar isso? Mas o que eu faço em relação ao layout? Então, tá aqui algumas dicas importantíssimas. Mapear o fluxo operacional do seu cliente e da sua equipe, né? Então, outro fato importante é os pontos de economia do layout, né? Que não onde que entra aqui, que é a redução de deslocamento dos repositores e operadores, né? A exposição eficiente que reduz a ruptura, a iluminação estratégica por setor. Tá, vamos lá, eu vou levantar aqui para vocês algumas coisas que eu anotei aqui para facilitar o nosso entendimento, né? Então pega aí essa dica. O que é essa redução de deslocamento de repositores, né? Então, o deslocamento excessivo, você perde de tempo. O que acontece? O que representa? Você tem uma perda de tempo operacional, uma desorganização de processos, aumento de fadiga física dos seus colaboradores e principalmente um impacto direto na produtividade e no atendimento ao cliente. Muitas vezes nós pensamos que o atendimento é só o bom dia, o boa tarde, boa noite, sorriso, mas não. Eu ter um layout eficiente, com pontos de economia, de tempo, de energia dos meus colaboradores, naturalmente eu vou atender melhor o meu cliente, né? Então, quais são as estratégias? Vamos lá, eu levantei algumas estratégias aqui. Reorganizar o depósito por família de produtos e giro, mapear os produtos que mais causam deslocamento na hora de trazer para a área, né? Com estoque regulador próximo, treinar os repositores para reposição por rotas, padronizar a comunicação entre o operador e o repositor com sinais visual ou um tablet interligado, né? E evitar que o operador de caixa se ausente para buscar produto, sendo isso uma função do fiscal e do repositor. Então, olha aqui, a gente tem que pensar desde lá da nossa logística do depósito até na operação lá de caixa, né? Então, vamos fazer aqui, eu anotei aqui um exercício, né? Mapa do deslocamento invisível. O objetivo é identificar pontos críticos de deslocamento e criar um plano de redução. Ó, lembrando, ó, treinar repositório para reposição por rotas. Mapear os produtos que mais causam deslocamento e trazer para a área de um estoque regulador mais próximo. Então, o que é isso? Por exemplo, há um tempo atrás, um supermercado que a gente fez
toda a organização do depósito, a layoutização do depósito, a setorização ali, a gente colocou mais perto da porta que vai, o caminho, né, da porta que vai para a loja, os produtos de mais alto giro. Para quê? Porque ao invés de os repositores ir lá no final do outro depósito e estava tudo misturado, a gente organizou dessa forma. E isso dá uma diferença tranquila, né? Que é também aquela questão, como que seu repositor hoje? Ele vai lá, pega um papelzinho, faz totalmente, volta, vai, isso perde tempo, né? Então, o primeiro é isso, é descobrir quais são os pontos críticos, né? Aqui também a gente pode fazer o seguinte, dividir em grupo, em duplas, operador mais repositor, né? Cada dupla recebe um mini mapa da loja ou desenha, né, um papel ali. Durante 15 minutos, eles vão observar e anotar onde há deslocamentos frequentes, quem se desloca, por quê e quantas vezes isso acontece por turno. Então, preencher uma tabela, né, que depois eu vou estar aí passando para vocês, que ele vai ter várias situações, né? Setor de atividade, quem se desloca, frequência por turno, tempo estimado por motivo de ida, se teve uma mudança 5 vezes, se buscou produto esquecido, se buscou reposição, se buscou etiqueta em insumo. Então, é isso. E nós vamos fazer um desafio bônus, né? Que é identificar 3 soluções simples para reduzir esse deslocamento. Mas isso você pode começar amanhã mesmo, né? E com certeza você vai ter uma mudança na operacionalidade da sua loja. Aqui é muito interessante a gente falar o seguinte, será que eu já fiz isso? Será que eu dou atenção a isso? Às vezes a gente quer ir preocupar só com preço, com promoção, mas vocês não têm noção o quanto isso pode fazer e pode gerar mais lucro para o seu supermercado quando você tem uma redução de deslocamento dos seus repositores e operadores, tá? E aí um ponto que eu achei muito legal detalhar um pouquinho mais aqui nessa nossa conversa, dessa aula de hoje, né? Que é um pouquinho sobre essa exposição eficiente que reduz a ruptura. Eu levantei algumas coisas aqui muito importantes, né? A ruptura, ela é a falta do produto na gôndola. Esses dias eu perguntei no treinamento, não souberam me responder, hein? Não acontece por falta de estoque, mas muitas vezes o produto está no depósito ou em algum canto escondido da loja e não chega ao cliente. Tá vendo? Desde essa organização da logística de deslocamento dos seus repositores e operadores, desde lá do depósito, olha como ele interfere na ruptura. Então, se eu tenho um cuidado e organizo essa operação, com certeza eu vou ter mais lucro, né? Então, muitas vezes isso ocorre porque, olha o que eu levantei aqui, falta de uma exposição suficiente. O que é isso? Muitas vezes o meu espaço é pequeno pelo giro daquele ou daqueles determinados produtos, né? Então, espaços mal dimensionados, frentes pequenas demais, gôndolas desorganizadas ou com buracos, reposição desorganizada e sem rotina, excesso de variedade e falta de profundidade. 3 SKU com uma frente cada. Olha isso, né? Quando o produto ele está ali, né, numa exposição eficiente com foco em giro, no abastecimento ali constante, o que isso vai trazer?
Produto de alto giro, o que eu tenho que fazer, né? Produto de alto giro, com maior número de frente. Exposição vertical e horizontal padronizada. Cartazes claros e organização por categoria. Evitar buracos com técnicas de freteamento e ressuprimento ágil. E trabalhar com estoque avançado em pontos estratégicos. Então, produtos de alto giro com maior número de frente. Dá 2 exemplos aqui que acontece muito. Macarrão instantâneo, Nissin Galinha Caipira. Pega a venda dele e vai lá fazer uma conta básica. O que ele vende dentro do macarrão instantâneo? Quantos metros de prateleira que você tem de macarrão instantâneo? E quanto que representa pegando o espaço que você tem na loja com a venda dele. Por exemplo, se ele tem 60%, se você tem 6 prateleiras, 6 vezes 3, 36, você teria que ter 3 metros e 60 centímetros de... Mas Guilherme, mas às vezes você não tem nem 1 metro, 1,5 metro do Galinha Caipira. Outro exemplo, né, que veio muito aqui para mim, o molho de tomate Fugini, em muitos lugares líder de venda. Como que eu faço? Né? E aí, às vezes, eu dou mais espaço para um produto em promoção, para um produto que não sai, sendo que o Fugini, mesmo saindo em quantidade, e às vezes em promoção ou não em promoção, ele te traz um lucro maior, né? Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma dica de um exercício prático, um exercício que você pode fazer aí na sua loja, né? Vamos lá. Escolha uma categoria com alto giro. Exemplo, arroz, leite, café, limpeza, né? Vá até a gôndola com papel e caneta ou use o celular e preenche uma tabela que eu vou passar para vocês depois de quais são os ali, né? Na verdade, 3 produtos principais. Então, qual que é o giro semanal dele? Quantos números de frente? Está fácil de ver? Tem estoque na loja? Qual que é a nota de exposição que você dá de 0 a 10? Então, se um leite, por exemplo, se um leite integral ele tem 100 unidades, uma frente, se um detergente de 200 unidades eu tenho 2 frentes, um arroz de 150 unidades, uma frente, o que você pensa aqui? Será que o número de frentes está proporcional ao giro? Tem produto morrendo na gôndola por má exposição? Há produto no estoque que não foi reposto? Como melhorar essa exposição hoje? Então, aqui, olha o que os números de frente, a quantidade de frente, um espaço inteligente. Hoje, uma das empresas que eu tenho, chamada Varejo Dinâmico, que nós temos hoje aí um trabalho com planograma, e a gente trabalha fazendo um pouco do gerenciamento de espaço, com algumas técnicas do gerenciamento por categoria, e aí a gente trabalha muito nisso e tenta igualar, chegar numa proporção bem perto da realidade nos nossos novos situação proposta de layout, né? Que ali a gente consegue definir esses números de frente, fazer uma exposição melhor, né? Como nós fazemos ali. Então, assim, a gente procura acabar com essa questão de produto que está lá no depósito. Recentemente, há um tempo aí, teve um cliente meu que o comprador dele, eu estava chamando ele de comprador e repositor, porque ele não aguentava mais pegar tanto produto lá. E a gente recentemente foi e fez uma layoutização lá nova, e com certeza isso melhorou, e já tivemos ali um feedback positivo, né? Então, eu vou fazer um desafio aqui na nossa aula sobre isso.
escolha um produto campeão de venda, duplique as frentes por 3 dias, meça o aumento na venda, a redução da ruptura e a facilidade na reposição, né? E uma conclusão aqui, a exposição não é só visual, ela é uma estratégia de giro, de rentabilidade e disponibilidade, né? Então, a organização inteligente é igual a um lucro invisível ativado. Já uma reposição sem estratégia é uma ruptura oculta. Então, olha aqui o quanta dica que nós fizemos hoje aqui nessa nossa aula, né? Que, pensando bem, eu vou aqui passar para vocês uma coisa que vai vir se você responder lá no nosso questionário para melhorar as aulas, é a nossa planilha de reposição. Faça um exercício, nem que seja mais simples dessa planilha, medir como que está a reposição de cada repositor seu. Você vai entender o porquê que um repõe mais, porque o outro não repõe, quais são os pontos que ou gôndolas ou departamentos que está ali dividido por seus repositores, né? Então você vai entender um pouco mais qual que é o giro. Pede para eles colocar a quantidade de estoque que eles vão ter ali para contar de estoque atual de muitos dos produtos que eles repõem. Mas, Guilherme, às vezes é muito produto. Não, é só para pegar um hábito, para começar a ter ali uma dinâmica, né? uma diferença ali no seu dia a dia de reposição, né? Então, olha aí que eu estou falando para vocês. Olha o que eu passei aqui hoje para vocês. O layout, para ter um layout inteligente, eu tenho que pensar na minha setorização lógica desde a loja e depósito. Eu tenho que pensar na minha entrada da loja. Eu tenho que pensar na onde eu vou pôr meus perecíveis, na onde eu vou pôr a minha mercearia de alto giro. E aqui, olha isso. Um triângulo da produtividade, né? Que é o giro, margem e fluxo ali da minha loja. Como o layout influencia nos custos com energia da equipe e perdas, né? Então, assim, isso aqui é algo que a gente precisa entender, né? Qual que é o mapeamento que eu tenho hoje do meu fluxo, tanto do meu repositor e do meu cliente? Eu sei o percurso do meu cliente versus o percurso da minha equipe? Eu sei qual é a zona quente e a zona fria, né? É como se tivesse ali um exemplo de mapa, né, de calor da loja, né? E ali eu trouxe, né, para vocês a importância da redução de deslocamento do repositor e dos operadores, né? Uma exposição eficiência, que reduz ruptura, e uma iluminação estratégica por setor. Então, hoje, vamos fazer aqui um resumo um pouquinho do que seria essa exposição eficiente, né? Então, o que é? É entender que toda perda de tempo, eu estou perdendo dinheiro. Se eu estou desordenado de processo, eu estou perdendo dinheiro. Se eu faço meus colaboradores ter uma fadiga ali, né, física,
eu vou impactar diretamente na produtividade, no atendimento ao meu cliente, né? Então, o que eu posso de solução ali? Eu posso reorganizar o meu depósito, eu posso mapear os produtos que mais causam deslocamento, treinar os repositores para reposição por rotas, padronizar a comunicação entre operador e repositor, né? Evitar que a operadora de caixa se ausente para buscar o produto, né? Que é função ali do repositor. E também a parte que eu acabei de falar há pouco tempo agora, é a parte da questão de ter uma exposição eficiente que reduz a ruptura, né? Aqui eu passei para vocês aqui que a ruptura ela é provocada por uma falta de exposição suficiente, por espaço mal dimensionado, uma reposição desorganizada e sem rotina, e um excesso de variedade de produtos, tá? Então, olha, eu tô repetindo, fazendo aqui um resumo da nossa aula de hoje, mas para que fique isso sacramentado e guardado na mente de vocês, né? Que se eu começo a ter uma análise no meu layout e faço com meus produtos de giro o maior número de frente, se eu faço uma exposição vertical padronizada ou horizontal, vertical com horizontal, se eu evito buraco na minha loja e se eu trabalho com estoque avançado em pontos mais fáceis para chegar à reposição ali, com certeza eu vou ter um lucro maior, né? E aí, se eu consigo fazer esse trabalho, eu vou evitar o produto morrer ali na gôndola, eu vou evitar o produto no estoque que não repõe e eu vou melhorar a minha exposição, com certeza. Então, a dica foi muito boa, essa dica que eu passei para vocês, e faça. Teoria sem prática é nada e prática sem teoria também é nada. Então faça. O que é? Aumento na venda, redução da ruptura e facilidade na reposição. O que isso a gente tem que fazer o nosso desafio para acontecer isso? É duplicar a frente dos produtos que mais vende, né? Então, hoje eu pude aqui estar falando para vocês um pouquinho sobre a questão da reposição, sobre a layoutização, sobre toda a logística, né, que a gente tem dentro de uma reposição de loja, né? Então, assim, dentro do meu layout, o layout, eu costumo falar que o layout ele é dinâmico. Quantos layouts que eu fiz, quantos sellout, quantas mudanças de apenas de categoria. Mas uma dica que eu quero te dar: se você preocupar com as reclamações de alguns clientes sobre isso, você nunca vai evoluir no todo. Eu lembro uma vez, em 2000 e alguma coisinha ali, 2009 por aí, a gente estava mudando um layout, algumas gôndolas, e nós não tínhamos mudado a gôndola de amaciante. A cliente fiel ali daquele supermercado chamou o gerente e falou: olha que bagunça que você está fazendo, você mudou meus amaciantes tudo de lugar, que isso. E aí depois a gente deixou ela falar, a gente ficou pensando: meu Deus, nós não mudamos o amaciante, tá? Então não tenha medo, faça algo com estratégia. Olha aqui, tem coisas
dentro do seu layout que eu falei aqui, que é a questão de quantidade de frente, duplicar os produtos seu de alto giro. Quer dica melhor do que isso, simples e objetiva? Você vai aumentar naturalmente a sua venda, tá? Porque ele vai estar bem com estratégia, ele vai estar bem visto, ele vai... Olha quanta coisa simples que eu consigo fazer. A gente tem que também pensar nas estratégias que a gente vai fazer sobre o nosso layout. Às vezes a gente quer facilitar, colocar os produtos de alto giro na frente da loja, e aí pode acontecer o quê? O cliente não vai andar na sua loja. Ele não vai comprar por impulso. Tá? Eu fico mais assim, preocupado que o seu funcionário ande muito, que ele vai perder tempo em reposição, do que às vezes você fazer o seu cliente andar na loja. Fazer o cliente andar na loja é ótimo, tá? Não é algo que você acha assim, nossa, eu faço o meu cliente andar muito. Não. Você tem que fazer ele andar. Você tem que fazer ele passear na sua loja. Em Pirassununga, numa cidade que eu trabalhei numa recuperação judicial, tinha um supermercado lá que eles brincavam lá na cidade, que era o shopping center da cidade. Porque a loja era tão grande, tão bonita, harmonizada, né? Essa questão de luz, de cores, tudo, era a coisa mais linda ali. Lógico que eles colocaram o hortifruti ali na frente, colocaram na lateral algumas as partes de perecíveis, e em frente do hortifruti ali depois colocaram os produtos naturais Diet Light, com uma margem, que são produtos de margem, que cada vez tem tendência de mercado, só cresce, né? E aí eles fazem muito dessa mudança dentro ali das próprias gôndolas, dentro das próprias categorias, que vai ali com certeza. Então assim, hoje eu estou pondo esse produto aqui, por que eu posso pôr lá embaixo? Eu achei melhor. Faça o teste, faz a análise. Às vezes tem gente que fala assim, mas o todinho lá, a bebida láctea pequena, tem que ser lá embaixo, porque a criança pode pegar. Mas às vezes uma avó vai lá comprar para a criança. Então, aqui a gente poderia estar defendendo vários argumentos aqui. Mas algumas coisas, tem as indústrias que fazem os estudos do layout, então elas sabem o que vão ser melhor para você, sim, lógico. Mas também tem outras situações que você tem que testar. É um exemplo simples? Sim, é um exemplo simples. Mas será que eu vou ter venda? Igual eu dei um exemplo aqui. Pega ali os 3 produtos seus, acompanha, duplique, muda, acompanha a venda dele, acompanha a lucratividade dele. Então, pior do que não fazer é fazer bagunçado. Então, assim, tenha uma lógica, entenda, estuda, acompanha, vê os resultados que deu. Não tenha medo de voltar. Faça. Agora não fica também vivendo com aquele layout a vida inteira, arcaico, que você está perdendo muita venda em relação a isso. É a otimização do layout que eu falei aqui, é uma mistura de tudo que eu falei aqui, mas eu ficaria aqui a noite inteira falando sobre layout com vocês, tá? Então, faça um teste. Pense um pouco sobre a otimização em relação aos seus repositores. Pega a planilha que eu deixei de bônus, começa a aplicar. Isso é pesquisa. Analisa como que está sendo o rendimento de cada funcionário. Como que está sendo a produtividade de cada funcionário seu. Use essa planilha para
ser uma pesquisa, para passar um pouco de capacitação, de conhecimento. Opa, desculpa. Você tem noção que muitos dos seus funcionários não sabem de muitas coisas que eu falei aqui para vocês, tá? E aí vai repor para cumprir tabela, cumprir horário, mas não se torna um repositor vendedor, né? E aí isso acaba sendo um mau atendimento para o seu cliente. Fora que desgasta fisicamente, mentalmente o seu funcionário, tá? Então pense um pouquinho sobre isso e eu com certeza eu vou passar mais dicas para vocês sobre a otimização de layout, sobre layoutização, o que fazer, o que não fazer, mas eu sempre falo, o layout é dinâmico. A gente pode pegar uma categoria, trabalhar ela, discutir, ter argumentos e gastar um tempão em várias categorias. Mas eu não posso trabalhar em cima do argumento X, do argumento Y. Eu tenho que pegar a pesquisa, acompanhar, entender o meu cliente, entender o porquê que ele compra aquele produto, entender como que ele anda na minha loja. Então, nunca esqueçam disso. Sempre é bom mudar o layout da sua loja. Tentar sempre otimizar o seu depósito pensando na sua loja. Otimizar a rota da reposição dos seus repositores. E aí, com certeza, treiná-los para cada vez mais atender melhor os seus clientes. Igual a dica que foi dada aqui. Não deixe as operadoras sair de lá para pegar. Quem tem que fazer isso é o repositor. O repositor, se perceber que o seu cliente tá ali com dúvida parada ou está procurando algum produto, pergunte, eu posso te ajudar? Tá faltando algum produto? Olha que coisa mais simples. Mas sabe por que muitas vezes o repositor não faz? Porque ele está cansado. Ele não aguenta mais tanto andar como uma barata tonta ali na sua loja, tá? E também porque você não capacita, não organiza, não otimiza, faz a otimização do tempo do seu funcionário. Tá bom? Eu sou apaixonado em gerenciamento por categoria, sou apaixonado em layout, amo estar na loja, amo estar virando loja, amo estar inaugurando loja, amo fazer planograma e se eu pudesse eu ficava só com essa parte. Mas eu sei que a missão minha aqui é ajudar muito dono de supermercado a aumentar a sua margem de lucro, organizando a casa em todos os setores, tá bom? Então, muito obrigado para você que participou da Terça do Lucro sobre otimização do layout. Então, toda terça-feira, às 20 horas, eu vou trazer para vocês novidades, dicas, temas, onde eu vou estar explicando para vocês um pouquinho como aumentar o seu lucro sem vender mais, apenas organizando e naturalmente o seu lucro vai aumentar. Muito obrigado novamente. E responda lá o questionário para você ganhar
uma planilha sobre reposição. Ok? Pessoal, até mais, fica com Deus e até a semana que vem na Terça do Lucro.